No vídeo de hoje, o Zohar chama atenção para nós de um versículo que tem uma dupla interpretação, dois jeitos de você ler. E aí, claro que isso vai dar uma lição bastante bacana para nós. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Toldot, hoje focando nos parágrafos de 27 a 29 do Zohar, terceiro ano de leitura. O Zohar está contando para nós aquele momento em que Esaú tem uma briga com Jacó. Jacó precisa fugir de casa, né? Ele começa a ter medo de morrer. Ele vai passar um bom tempo longe de casa, vai morar com Labão, é ali que ele vai conhecer as esposas dele, Raquel, Leia, e depois de um tempo ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele está com um certo medo ainda, né? Porque ele não sabe como Esaú vai reagir depois de todos esses anos. Ele não sabe se Esaú ainda tem raiva, e ele tem então esse medo. E no final das contas, o que acontece? A Bíblia conta para nós que tudo dá certo. Esaú não está com raiva, os irmãos se reencontram, fazem as pazes, se dão bem, né? E aí, Jacó resolve fazer um altar de agradecimento, né? Por causa dessa situação boa que ele encontrou. Ele achava que podia morrer, que podia encontrar um irmão bravo com ele, e aí ele vê que não, então ele resolve agradecer a Deus. E aí o versículo em questão é Gênesis 33, 20, em que até a tradução que eu peguei, não sei se é a mesma que você vai usar aí, mas ela me parece que mantém o duplo sentido que o versículo tem. A minha tradução diz o seguinte: ali edificou um altar, né? Jacó edificou um altar, e lhe chamou El Elohei Israel. O que significa isso? Qual é a dupla leitura? Esse lhe chamou. A primeira leitura, que talvez a primeira que a gente vai fazer, é Jacó chamou o altar de El Elohei Israel, né? Só que esse lhe chamou fica indefinido. A gente não sabe quem chamou o quê. E o Zohar diz para nós que na verdade não é o Jacó chamando o altar, mas é que naquele momento Deus chamou a Jacó de El Elohei Israel. Tá, e aí você vai falar grande coisa. Não. É que você talvez não saiba o que significa El Elohei Israel. El Elohei Israel em hebraico significa Deus, Deus de Israel. Então olha só que interessante. O Zohar está falando que nesse momento Jacó está chegando num nível de divindade, em que Deus, propriamente dito, está chamando Jacó de Deus. Nossa, isso é forte, né? A gente tem aqui um nível de perfeição humana, de iluminação humana, que ele chega a ser chamado de Deus. Na verdade, claro que é um Deus aqui inferior, né, desse nosso mundo. Não estamos aqui falando, pelo amor de Deus, de idolatria. Não estamos falando de politeísmo, de ter vários deuses. Mas a própria leitura do Zohar diz isso. Jacó chega num nível de evolução onde ele merece ser chamado Deus. Como é que o Zohar explica isso? Ele consegue harmonizar as três colunas da árvore da vida. A gente já falou isso no Zohar Diário. Jacó é o exemplo da pessoa que consegue integrar a coluna da direita, da esquerda e do centro. Qual que é a lição bacana para nós? Que nós conseguimos, no nosso trabalho de evolução espiritual, sermos nós deuses. Nós conseguimos, em certo momento da nossa evolução, da nossa iluminação, nós começamos a nos tornar como se fôssemos deuses. E isso não é também, talvez, tão absurdo como possa parecer. Porque se a gente lembrar de Gênesis lá no começo, o que o Gênesis fala para nós? Que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? A gente tem realmente essa conexão na essência com Deus. Só que o que acontece com a vida do mundo, né, físico, com o dia a dia, a gente vai desconectando um pouquinho dessa essência. À medida que eu vou realmente evoluindo, me conectando com a luz, chegando em mim mesmo, em quem eu realmente sou, eu vou me conectando com essa essência divina. Eu começo a ser realmente a imagem e semelhança de Deus. Então eu começo a ter os poderes divinos aqui no meu mundo, né? O poder, por exemplo, de criar. A Kabbalah diz que esse é um poder humano extremamente poderoso que liga a Deus. O poder, por exemplo, de transformar o mundo para melhor, de fazer o bem. A gente começa realmente a ter habilidades na nossa alma, capacidades na nossa alma que são um pouco fora do comum, porque a maioria das pessoas não tem, elas não se trabalharam, e aí realmente a gente começa a chegar nesse nível mais divino de existência. Um bom dia a todos e tudo de bom.